nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Missa do terceiro domingo do tempo comum. Intenções: falecidos: Edith Bezerra, Gelmira Vicente, Antônio Targino, Claudinete, Natanael Barbosa, Maria Severina da Silva, José Alberto, Luiz de Moura, Carminha Lins, Maria de Fátima, Manuel e família Gaspar, Severino Gomes da Cunha, Temístocles Alves, Maria das Dores de Souza, Rosiane Pereira do Espírito Santo, Maria Tassiana de Araújo Lima, Manuel Alves de Oliveira, Maria Josefa de Jesus, Valdemiro Venâncio da Silva, Margarida, Ronald Alves, Severino Barbosa, Josefa Aureliano, Dário Marcelos, Antônio Rocha, Maria das Neves Rocha Campos, Adalberto Melo, Ismael Basílio, Severino Martins, Edileu Gomes, Maria da Conceição Noberto, Claudeci Gonçalves de Melo. Súplica pela paz de Letícia Emanuela Gaspar, pela saúde de Zimaldo, pela saúde de Paulo Lira, pela saúde de Cristóvão Barros, Priscila Araújo e Cristeneida Barros. Ailton José da Silva pede um emprego, pela saúde de Aldenice, Sandra de Maria Vieira, saúde de Maria Vieira, cura e libertação de Ismar Alves Vieira. Ação de graças pelo aniversário de Vânia Maria Moraes. Diante da brevidade do tempo, somos convidados a vivê-lo como um dom de Deus. A liturgia nos recorda que este é o momento da conversão e da busca do caminho do Senhor. Vamos de pé iniciar a Santa Missa. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo. É Ele quem dá o Espírito Santo. É Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, diante de Deus, nosso Pai, somos todos pequenos, todos pecadores, necessitados da misericórdia e da compaixão de Deus. Peçamos perdão pelas nossas culpas, cantando o ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões.
perdoa, nos sustenta em suas mãos. O seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus é Pai, nós os louvamos, adoramos e bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Primeira leitura. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. O Senhor é piedade, é retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina os seus caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduza. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma.
e os que usam do mundo, como se dele não estivesse gozado, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, ó Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. A liturgia da palavra do Senhor neste domingo, o terceiro no tempo comum, ainda tendo em vista as festas que nós acabamos de celebrar há poucos dias, e sobretudo o batismo do Senhor, no qual certamente todos nós refletimos sobre o nosso batismo, nos traz hoje a liturgia da palavra, a temática da vocação. É o que se sobressai de modo muito universal no Evangelho de hoje proclamado. Vocação, chamado de Deus para a missão, para ainda nos lembrar o compromisso batismal que se encontra pelo dom de Deus em cada um de nós. Fomos batizados em Cristo para formarmos um único corpo, que é a sua igreja, chamado corpo do mistério. Fomos batizados em Cristo para sermos mensageiros do seu amor, até porque
Não se pode entender uma videira com caule e ramos produzindo seivas diferentes. Ele mesmo disse no Evangelho de João: eu sou a verdadeira videira. O Pai é o agricultor e vocês são os ramos. O Pai é aquele que sempre cuida, que zela, que nos convoca para o serviço, para a missão. É aquele que nos dá os dons. E Ele, a videira, nós os ramos. Entendemos que ramos e tronco significa um único. Não se pode entender o tronco e os ramos produzindo seivas diferentes, mas uma única seiva, uma única essência. Assim também a essência cristã que em nós se encontra foi depositada pelo dom do batismo, é a mesma essência de Cristo. E Jesus Cristo é o missionário do Pai por excelência. Por isso o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 14, que é o texto de hoje, ele começa dizendo: depois que João Batista foi preso. Quer dizer, o tempo de João Batista se completou. Ele foi a voz a clamar no deserto, preparando as veredas, o caminho do Senhor. E quando isso se realizou, com o surgimento de Jesus às margens do Rio Jordão, e por ele sendo batizado, logo a missão profética missionária de João ali termina. João é preso, segue o seu sacrifício, sua morte, e Jesus, agora batizado, nele a humanidade batizada, inicia agora a sua missão. Após o batismo, ele não mais volta para Nazaré para ocupar-se do ofício de carpinteiro como antes. Após o batismo, ele volta para Nazaré, mas para a sinagoga, famosa sinagoga de Nazaré, para ali participar do culto sabático, dia do Senhor para os judeus, e usar da palavra para anunciar a boa nova. E foi ali que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, me consagrou e me enviou. Então, Jesus Cristo é o ungido do Pai por excelência, é o consagrado por excelência do Pai e é enviado. Porque ninguém é ungido, consagrado e enviado para si mesmo. Nós somos ungidos e consagrados e enviados para o meio do mundo. Assim Jesus começa o seu ministério e começa usando a mesma frase clássica que João usou para iniciar também o seu ministério. Um apelo ou uma advertência, melhor assim falando, uma advertência a toda a humanidade a respeito da conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. João usou esta frase para iniciar seu ministério, e com a sua morte, sua prisão, Jesus faz sua esta frase evangélica, bíblica, para também iniciar o seu ministério redentor. Convertei-vos e credes no Evangelho. Ele nos adverte, ele nos chama a atenção a respeito da conversão. Aqui a conversão surge como princípio para que alguém receba o batismo. Convertei-vos.
ouvir a palavra de Deus, acreditar e converter-se. No nosso caso, que já somos batizados, recebemos o batismo pela fé dos nossos pais e padrinhos e também da igreja, quando ainda éramos crianças. Segue também a mesma advertência, não significando dizer, porque somos batizados, não precisamos mais de conversão. Isso é coisa de protestante, né? Para eles, a conversão acontece só uma vez. Levantou a mão, já está no céu. Para nós, precisa levantar a mão, precisa dizer sim a Deus, é a adesão a Jesus Cristo, né? Não deixa de ser a conversão, né? Da conversão, mas também essa conversão que começa naquele dia e não termina quando o braço baixa, né? Ela começa naquele dia em que alguém levanta a mão, em que alguém ergue o coração para o céu e se entrega a Jesus, e ela prossegue para o resto de sua vida, todos os dias a alma se redimindo, né, em Jesus Cristo, porque todos os dias nós pecamos, nós somos frágeis, somos pecadores, todos os dias nós necessitamos da misericórdia, do amor de Deus. Não podemos fazer da compaixão de Deus, do coração generoso de Deus, brinquedo, oportunidade para pecar. Deus é bom, Deus é ternura, Ele é generoso, eu posso pecar quantas vezes eu queira e Ele me perdoará. Isso não, isso é coisa de ímpio e não de santo. Nós, pelo contrário, evitamos o pecado e devemos evitar. O pecado, seja ele qual for, é abominável a Deus. Então, o pecado não é algo de estima, seja ele qual for, ele tem que ser extirpado de nós. Nós precisamos nos libertar dele, seja qual for esse pecado, mesmo sendo um pecado leve. Ele precisa ser extinguido da nossa vida. Nós precisamos estarmos livres para servir a Deus com santidade, com retidão, né? Mas essa santidade que é buscada a cada dia, a cada momento. Por dia, quantas vezes nós buscamos a Deus? E quantas vezes por dia também necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus, para dizer que a conversão para nós não é só aquele momento em que nós nos entregamos a Deus, mas a conversão é naquele dia sim, e ela segue a nossa existência até o exalar do último suspiro, né? A santidade, ela nos acompanha, o desejo dessa santidade, ela deve seguir nossos passos, né? Para que nos configuramos a Ele e assim possamos no mundo fazer o que Ele nos ordenou: pregar o Evangelho a toda criatura, exercer a nossa missão, primeiramente em nossas casas, nossas famílias. Nós não podemos entender, né, essa missão começando pela casa vizinha e esquecendo da nossa própria vida e também dos nossos. Então, a primeira terra carente de missão é o nosso próprio lar. Viver o amor de Deus, viver a graça de Deus no lar, entre irmãos, entre esposos, esposas, filhos, e depois pensar na casa vizinha, depois pensar na rua vizinha, mas primeiro começando de nós, porque é a partir de nós que a missão começa. Eu preciso me converter, viver esta santidade, para melhor falar dela a outros, para que o meu discurso, minha fala faça eco, voz. Senão,
poderei falar no deserto para mim mesmo e nada causar, porque o outro me observa e logo diz que a minha vida não condiz com aquilo que eu anuncio. Então nós precisamos viver estreitamente o Evangelho de Cristo, mesmo que para isso seja preciso nos desapegarmos de tudo, como recomenda Paulo na segunda leitura de hoje, da carta aos Coríntios, capítulo 7, em previsão da vinda eminente de Cristo. Assim pensavam os cristãos primitivos, eles tinham pressa de assim proceder, de modo que muitos deixaram até seus matrimônios para seguir a Cristo, a exemplo de Pedro e de tantos outros. E outros nem sequer casavam para não ocupar-se com coisa de matrimônio, para que livres servisse por inteiro a Deus, porque eles pensavam numa vinda eminente. Quer eminente, quer não eminente, nós não pensamos dessa maneira. É claro que há aqueles que tudo deixam para seguir estreitamente, radicalmente a Cristo, abraçando a castidade, a obediência, a pobreza. E há aqueles que são chamados para outra vocação, que não quer dizer desapegados de Cristo, mas naquela vocação na qual ou para a qual foram chamados, eles vivem essa dinâmica de Cristo, que é o caso dos esposos. Não deixa de ser uma vocação ao matrimônio, onde eles, esposos, são chamados a viver a santidade ali no lar. O primeiro terreno de missão do esposo é a sua própria casa, cuidar de sua santidade, cuidar da santidade de sua esposa e cuidar da santidade de seus filhos. Partindo dali, mundo afora. É o que Jesus nos fez, é o que Jesus fez e nos ordena no Evangelho de hoje, a exemplo de Pedro, de Simão, de Pedro e André, Tiago e João, chamados por ele a anunciar a boa nova. Logo deixaram tudo e seguiram a Cristo. Esse deixar tudo também nos fala de algo muito especial. Quer dizer, Paulo, quem é casado vive como se não casado. O que é que Paulo quer dizer com isso? Não precisa deixar a mulher, nem precisa deixar o marido para seguir a Cristo, não precisa abandonar os filhos para seguir a Cristo, mas precisa de, mesmo assim, com eles vivendo, como se com eles não vivesse. Quer dizer, Paulo, de modo desapegado, não seja o marido ou a mulher, não seja os filhos, pai, mãe, irmãos, bem materiais, apego ou empecilho para o seguimento de Cristo. Quando isso se torna empecilho no serviço a Cristo, nós nos tornamos idólatras. Estamos idolatrando o marido, colocando ele no lugar de Deus, idolatrando a mulher, colocando ela no lugar de Deus, idolatrando os filhos, colocando no lugar de Deus, idolatrando os bens materiais, colocando no lugar de Deus, porque nada disso pode assumir o lugar de Deus, o serviço a Deus por inteiro. Por isso Paulo vai dizer, se casado, quer dizer, permaneça casado, mas como se não fosse casado. Quer dizer, por causa dos compromissos de casado, não pode abandonar o serviço do reino. Ele tem que ser chamado à santidade onde ele está. Ele tem que ser exemplo onde ele está. E aos não casados, de modo radical. Não tem em que se ocupar, senão nas coisas de Deus pelas quais ele ou ela fez opção. No caso da vida religiosa, né, e a vida sacerdotal. Né? Não aceitamos uma família por quê? Para que livres possamos servir ao reino de Deus, no inteiro desapego ao serviço do reino. Aí é que cabe a cada sacerdote, quer religioso, quer secular, a cada irmão consagrado, né, essa consciência. Não permitimos que nada venha a nos prender, que o nosso coração não esteja voltado, ávido às coisas materiais, muitas vezes até fúteis, passageiras,
e empecilho para a nossa vocação. Então Jesus exige de cada um de nós, quer ordenado, consagrado ou casado, apenas batizados, que sejamos livres para segui-lo. Então peçamos a Deus nesse domingo que Ele nos conceda o dom desta vocação de seguir Jesus Cristo, de servi-lo através de sua igreja, dos irmãos, o dom da santidade, de estarmos diante de Deus no estado de pureza, de santidade, o solteiro como solteiro puro e o casado também como casado, vivendo essa mesma pureza na dinâmica do matrimônio, mas seguindo a Jesus Cristo, santificando-os para santificar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Elevemos, irmãos e irmãs, nossos corações ao céu em forma de súplica. A cada intenção, Senhor, sede nossa força e nosso socorro. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. A palavra foi dirigida a Jonas: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade. Conduze, Senhor, a igreja a ser presença solidária e transformadora nas periferias de nossas cidades. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força. Os ninivitas acolheram a pregação de Jonas. Ajudai nossas comunidades a valorizar a vossa palavra e dar, com a força que dela provém, um testemunho sempre mais fiel do Evangelho de Cristo. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nossa. Vossa ternura e compaixão são eternas. Suscitai na sociedade pessoas, grupos, organizações e estruturas compassivas e solidárias com os mais necessitados. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. O tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Tornai-nos mais fiéis e generosos em nossas ações em favor do vosso reino de amor, paz e justiça. Nós vos pedimos. Senhor, seja nossa força e nosso socorro. Sois o Deus da consolação e da salvação. Acolhei em vosso reino os falecidos de nossas famílias e de nossa comunidade e dai-lhes a paz e a felicidade sem fim. Nós vos pedimos. Senhor, sede nossa força e nosso socorro. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação, de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade estas nossas oferendas, que vos apresentamos para que sejam santificadas e nos tragam a salvação por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Oferecei vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiança. Nome do Senhor, Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santos. Olhai vosso povo aqui reunido, e derramai a força do Espírito Santo, para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual também nós somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amaste de tal modo, admirável Pai Santo, pois o vosso Filho justo entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos, traçar entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, depois, partindo o pão, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramos de Jesus Cristo, nossa Páscoa,
e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar num único sacrifício do Cristo pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão ao Papa Francisco, ao nosso Bispo Fernando e ao seu auxiliar Macedo.